Bom, garotada, vamos lá, vamos corrigir essa questão. Ó, veja só. Marque a alternativa incorreta. Incorreta. Nos ecossistemas, os organismos interagem com os outros. Nos ecossistemas, ocorrem relações ecológicas. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com fatores físicos. Recifes de coral são exemplos de ecossistemas aquáticos. E, nos ecossistemas, o fluxo de energia possui apenas uma direção. Veja só. Nos ecossistemas, os organismos interagem uns com os outros. Pô, isso está perfeitamente certo, né? Por isso, ela não é a incorreta. Nos ecossistemas, ocorrem relações ecológicas? Sim, pô, existe relação de convivência entre eles no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito ao local, essas coisas todas. Então, essa está terminantemente certa. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com os fatores físicos. Veja bem, um ecossistema é justamente a junção entre os fatores físicos, o abiótico, e fatores orgânicos, que são os bióticos. Portanto, essa questão está completamente errada. E talvez seja a nossa questão que a gente está procurando aqui. Vamos ver as outras. Recifes de coral são exemplos de ecossistemas aquáticos. Sim, é um ecossistema que fica dentro d'água. Nos ecossistemas, o fluxo de energia possui apenas uma única direção, com certeza. Sai do produtor e vai indo para os consumidores em uma única direção, também chamado unidirecional. Vamos ver isso. Olha só. Passando para o outro slide, com certeza a marcação está aqui, ó, certo? Nos ecossistemas, os organismos interagem com organismos físicos. Tá ok? Corrigida essa questão. Corrigindo o exercício 2. Considerando os níveis de organização biológica, os ecossistemas estão localizados do nível mais específico para o mais amplo. Item A, após a população. Item B, após a comunidade. Item C, antes dos organismos. Item D, antes da população. E item E, antes da comunidade. Veja só, eu vou colocar aqui embaixo aqui para vocês verem, já deve estar aí, certo? Os níveis de organização, que são átomo, menor parte da matéria. Quando esses átomos se juntam, eles formam moléculas. Essas moléculas, quando vivas, né, quando de material orgânico, formam organelas. Essas organelas são estruturas que estão dentro da célula. Quando elas se localizam, elas formam uma célula. Essas células, quando se organizam, formam tecidos. Esses tecidos se organizando formam órgãos. Esses órgãos se organizando formam sistemas, tipo digestivo e tal e tudo mais, certo? Quando esses sistemas se organizam, eles formam um indivíduo, que a gente vai chamar de espécie. Essa espécie, quando se junta com indivíduos da mesma espécie, vão formar uma coisa chamada população. Esta população, certo, junto com outras populações que convivem no mesmo local, certo, vamos chamar de comunidade. As comunidades, interagindo com o meio ambiente, vão formar uma coisa chamada ecossistema. Todos os ecossistemas do planeta vão formar uma coisa chamada biosfera, bio de vida, seres vivos do planeta. Veja só, considerando os níveis de organização biológica, os ecossistemas estão localizados do nível mais específico para o mais amplo. Olha só. Quando que eu vou organizar um ecossistema? Após a população? Não. Após as comunidades, certo? Após os organismos? Veja só, eu só terei um ecossistema quando as comunidades, certo? Quando as comunidades estiverem integradas ao meio ambiente. Por isso eu chamo, certo, de comunidade mais, que é o meio abiótico, melhor dizendo, comunidade, que é o meio biótico, junto com os meios físicos, formarão um ecossistema. Então a resposta certa é a letra B. Galera, vamos lá, vamos corrigir a questão 3. Que diz o seguinte: o manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre
entre os ambientes terrestres e o marítimo, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés e manguezal. Se enquadra no conceito de ecossistema Por que ele se enquadra no conceito de ecossistema? Vamos ver o item A. Possuir fluxo de energia bidirecional? Não, nenhum fluxo de energia em um ecossistema é bidirecional. É sempre unidirecional, sempre vai de um lugar e termina do outro, não volta. Ser um sistema fechado e autossuficiente? É evidentemente que não é nem fechado nem autossuficiente, depende do banho da água do mar para poder estar funcionando. C. Reunir o organismo em um único nível trófico. Bom, níveis tróficos que a gente sabe é cada vez que um animal consome outro, ele passa de nível trófico. E evidentemente dentro de um manguezal, certo? Não existe só um nível trófico, existe vários níveis, tem produtores e vários consumidores dentro dessa cadeia. D. Impedir movimentos de migração e migração dos organismos. Impossível, isso é impossível de acontecer. Os movimentos de entrada e saída de organismos dentro dessa ideia. E E. Compreender os ciclos das matérias entre os componentes bióticos e abióticos. Com certeza ele é um ecossistema porque existe a fusão do biótico mais o abiótico. Então a questão certa é a questão E, certo? Que componentes dos ciclos de matéria, bióticos e abióticos, estão funcionando aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos corrigir a questão 4. Acerca dos ecossistemas aquáticos foram feitas as afirmações abaixo. Identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. A primeira. Nos rios, a riqueza de organismos planctônicos é maior do que nos lagos. Ora, organismos planctônicos são produtores, porque são plantas, microplantas, ou seja, algas, e a riqueza nos rios é igual à dos lagos. Portanto, essa questão é falsa. Nos mares, a maior diversidade de espécies de vida livre, como os peixes, encontra-se no domínio bentônico. Sim, a maior diversidade encontra no domínio bentônico, que são pequenos animais como crustáceos, caranguejos e pequenos animais. Só que os peixes não se encaixam dentro dessa categoria. Portanto, essa questão é F. Nos mares, na zona radal, com biodiversidade pouco conhecida, é também a mais profunda. Zona radal é a zona muito profunda do oceano, onde a luz não chega direito. Tem uma biodiversidade grande lá, mas ela é pouco conhecida. Mas essa biodiversidade alimenta vários animais que estão em níveis acima desse oceano. Portanto, essa questão é verdadeira. Nos lagos e lagoas, o zooplâncton é formado principalmente por protozoários, microcrustáceos e larvas de diversos organismos. São animais, portanto não fazem fotossíntese. Com certeza, esse zooplâncton é formado por esses animais que estão aqui nos lagos e lagoas, portanto essa questão é verdadeira. Nas marés, a maior biomassa nos mares, melhor dizendo, a maior biomassa de fitoplâncton ocorre na zona litoral. Fitoplâncton é vegetal e a maior parte disso ocorre na zona costeira, justamente por ter rios e mangues chegando lá, o maior sedimento de matéria orgânica está ali, então essa produção acontece ali. Então você vê falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A questão certa é a D, certo? É isso, tá corrigida a questão. Olá, galera. Vamos lá corrigir mais uma. Agora a questão 5. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente nicho ecológico e habitat. Gente, grava. Nicho ecológico é o que ele faz, é qual a função desse ser vivo dentro do ecossistema. Ele é
produtor, ele é consumidor, ele é predador, são as funções dele. Habitat é o lugar onde ele vive. Olha só, habitat, na questão, no item B, é o lugar onde vive, e nicho ecológico é o que ele faz. Habitat, lugar onde ele vive, e biótopo. Esse biótopo, garotada, nada mais é do que a junção dos componentes físico-químicos que existem ali. Olha só que interessante, o biótopo também pode ser considerado, né, para vocês entenderem, visto as explicações que eu dei para vocês, certo, dos componentes abióticos. É a junção, certo, do quê? Dos componentes abióticos formando o biótopo. Por que eu falo biótopo então, professor? Porque o biótopo é um lugar específico. O que significa? Eu vou falar de um determinado ecossistema, eu falo do seu biótopo, ou seja, eu já vou nas condições físico-químicas, eu já vou nas condições abióticas que tem ali. Nicho ecológico, você já sabe o que é função. Ecossistema é a junção dos dois, certo? Do biótico mais o abiótico. E habitat e ecossistema você já sabe. Olha só a pegadinha. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, e o que faz, e o lugar onde vive. Aí você vai nesse aqui, ó, na ideia do que ele faz, que é nicho, e o lugar onde ele vive, habitat. Mas você não leu direito. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, e o que faz no lugar onde vive. Encontrada e o que faz. Encontrada é onde ela vive, portanto é habitat. E o que ela faz no lugar onde ela vive é nicho ecológico, é a sua função. Portanto, a questão certa é B. Vamos lá para a próxima, garotada. Oba! Vamos lá, a sexta questão. Bom lá, o cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer um cogumelo shiitake, está se comportando como... lembrando vocês, ou melhor, informando vocês, as hifas, na verdade, certo? São como se fossem raízes, certo, desse cogumelo. Não é uma raiz porque ele não é um vegetal. Ele está se alimentando da matéria orgânica através disso. Olha só, madeira, certo? Madeira, produtor, certo? Cogumelo, consumidor primário, certo? Ser humano, consumidor secundário. Portanto, a resposta certa é C. Vamos para a próxima questão. Bom, galera, vamos lá corrigir mais uma. Uma grande área de vegetação foi devastada, ou seja, foi acabada, cortada, queimada, sei lá. Mas foi devastada, não existe mais. E esse fato provocou a imigração, ou seja, a saída de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que nessa comunidade, em primeiro momento, veja só, vamos dar uma explicada básica para vocês, certo? Existia um ecossistema aqui, existia um outro ecossistema aqui. Este ecossistema, os produtores de matéria orgânica dele, certo? Acabaram, foi devastado. Significa o seguinte, que as populações de consumidores que viviam nesse local vão tentar ir para outro lugar. Quando chegarem lá, eles vão competir com os consumidores primários daquela região, certo? Vamos ver o que vai acontecer aí. No item A diz assim, aumente o número de consumidores secundários e diminua a competição entre os herbívoros. Não vai diminuir a competição entre os herbívoros. Se aumentou os consumidores secundários, e eles são herbívoros, certo? Ele vai aumentar a competição, então a não é. Aumente o número de produtores, poxa, não vai aumentar o número de produtores, porque o que foi para essa outra comunidade foi o quê? Foi consumidor. Aumente o número de herbívoros e aumente a competição entre os carnívoros. Não, a competição não vai aumentar entre os carnívoros, vai diminuir, porque na verdade você está colocando um monte de herbívoro lá, certo? Então, olha lá.
diminua o número de produtores e não se alterem as populações de consumidores. Ué, se você diminuir o número de produtor, as populações que se alimentam deles vão diminuir. E diminua o número de produtores e aumente a competição entre os herbívoros. Olha, a questão E é a correta, porque saíram indivíduos desta comunidade, porque os produtores aqui acabaram, certo? E foram para outra. Os produtores daqui, certo? Vão ser comidos pelos consumidores desta e desta que vieram para cá. Consecutivamente, vai diminuir, certo, a quantidade de produtores aqui. Vai aumentar a competição entre os consumidores que estavam nesse ecossistema, certo? E os que vieram de lá. Portanto, a resposta certa é E. Vamos para a próxima. Bom, galera, vamos lá para mais uma questão. 8. Marque a alternativa incorreta. Fique esperto aí, alternativa incorreta. A. O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico alimentar. Ou seja, o conjunto, certo, de organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição, certo, mantém um nível trófico. Ou ele é consumidor, ou ele é produtor, consumidor primário, ele está dentro do mesmo grupo, ele mantém o nível trófico. Portanto, a questão está correta. B. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera, conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de uma forma permanente. Olha só, se você pegar espécie, comunidade, espécie, população, comunidade, ecossistema, e você for somando todos os outros ecossistemas, se você somar todos os ecossistemas do planeta, você vai ter uma coisa chamada biosfera. Questão B, completamente certa. C. Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. Olha só, foi o que eu mais falei em aula. Bióticos e abióticos juntos igual ecossistema. Portanto, a questão C está completamente certa. D. Os seres heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem seu próprio alimento. Heterótrofo não produz seu próprio alimento. Heterótrofo é um consumidor. Se eles fossem autótrofos, produziriam sua própria matéria orgânica. Portanto, a questão está incorreta e é a questão que a gente procura aqui. Mas vamos dar uma olhada na E. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si várias relações e formam um nível de organização chamado de comunidade. Várias populações formam uma comunidade que também é chamado de biocenose, biota ou comunidade biótica. Mas a resposta correta é D. Vamos para a última, garotada. Vamos lá, galera, para a última questão desse questionário. Observe o esquema ao lado que mostra os componentes de um ambiente onde vivem sapos e depois marque a alternativa que contém o número de componentes bióticos e abióticos, respectivamente. Se você observar aqui em cima, certo, você vai ver aqui sapo, certo? E aí vamos contar os componentes bióticos, ou seja, aqueles que têm vida, ou seres vivos. Aí você tem aqui, ó, vamos começar por aqui. Esse aqui não é. Outros sapos. 1, certo? Umidade não é, luz não é, rochas não é, parasitas. 2, certo? Plantas. 3, água não é, vento não é, predadores. 4, micro-organismos. 5. Depois é lama e temperatura. Então eu tenho 5 bióticos. 5 bióticos. Vamos contar os abióticos. Temperatura 1, umidade 2, luz 3, rochas 4, água 5, vento
6, lama 7. Vamos recontar. Temperatura 1, certo? Umidade 2, luz 3, rochas 4, água 5, vento 6, lama 7. Então eu tenho 5 bióticos e 7 abióticos. Portanto, a alternativa certa é bióticos e abióticos. 5 bióticos e 7 abióticos dentro do ecossistema. Resposta certa, C. Valeu, galera. Corrigimos essa série de exercícios. Valeu? Vamos ter próximos para tentar enfrentar essa vida louca que está acontecendo aí com a gente, tá? Mas fiquem atentos, prestem bastante atenção, pensem de novo no exercício, busquem na internet respostas e eu tô aqui com meu zap ligado, a hora que vocês precisarem é só falar comigo, tá ok? Até a próxima, garotada!